Olá, boa noite. Começamos mais um Band Eleições 2012, já na madrugada desta terça-feira aqui pela Band Vale. O programa de hoje vai falar sobre marketing político. Para isso, convidamos a publicitária Gil Castillo, especialista em propaganda política, rádio, TV e novas tecnologias de comunicação e informação, que atua no marketing político há 20 anos. Comigo no estúdio, o jornalista Carlos Marcondes, do programa Diálogo Franco e dos boletins Ponto de Vista. Gil, boa noite, obrigado pela presença. Nos últimos 10 anos, a gente escuta muito falar da campanha eleitoral do Paz e Amor, que começou talvez com o Lula e virou um pouco de moda. O eleitor ainda acredita nisso? Bom, em primeiro lugar, muito boa noite, Nicolini, professor Carlos Marcondes, pela oportunidade de falar, e ao telespectador que está aí até essa hora acordado, procurando se informar sobre a questão das eleições. Bom, com relação à questão do Paz e Amor, eu acredito que nos últimos 10 anos, como você falou, cada vez mais o eleitor ele tem estado mais consciente do seu papel na decisão do voto. E aliado isso às novas tecnologias de comunicação e informação, onde o eleitor tem cada vez mais acesso à informação, nós vemos que mitos que existiam sobre marketing político, de que o marketing político pode vender sabonetes, transformar o candidato num sabonete, vender fórmulas mágicas, esses mitos têm caído e tem sobrado, sim, um posicionamento, acho que, mais consciente do eleitor. Eu acho que os novos políticos têm que estar atentos a essa nova forma de se fazer política e de se comunicar com o eleitor. Ou seja, não tem fórmula pronta, Carlos Marcondes. Boa noite. Muito boa noite aos nossos telespectadores. Boa noite à professora Gil. Eu só queria fazer uma pequena correção. Me honraria muito o título de professor, mas eu não ostento. Eu, embora advogado, jornalista, tenho grande admiração e respeito pelos professores e professoras. Mas eu queria comentar consigo o seguinte. Fala-se agora que o eleitor está mais consciente, etc. Eu concordo com isso. Mas a força do marketing nas eleições brasileiras tem sido enorme, né? O próprio Lula era aquele candidato rançoso, aquele candidato que, né, muito bravo com todo mundo. Daqui a pouco o seu Duda Mendonça, marqueteiro, como diz a senhora, com um grande grife, diz, olha, agora você é o Lulinha Paz e Amor. De repente o homem sofreu uma metamorfose e o povo entrou nesse embalo. Então, ainda no Brasil, o marketing político tem muita força, né, professora? Eu acredito que, bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender toda essa trajetória do Lula, já que vamos usar o Lula como exemplo, né? Lula disputou várias eleições. Rançoso. Sim, ele tinha uma postura agressiva de militância, das ruas, né, das portas de fábrica, enfim. Porque havia um momento político em que essa figura ela era importante. É lógico que quando chegou na primeira eleição do Lula, notou-se, através de investigações de mercado, né, de investigações eleitorais, que aquela postura muito agressiva, ela inibia as pessoas. As pessoas queriam votar, queriam... O marketing ditava outra coisa no momento. Na verdade, é o seguinte, esse é um ponto importante da gente deixar bem esclarecido sobre essa questão do mito do marketing eleitoral. Em primeiro lugar, que tudo nasce dos anseios do povo. Então, naquele momento, avaliava-se que, sim, o Lula tinha um eleitorado grande, que gostaria de votar nele, mas que tinha um certo receio, porque tinha medo que ele fosse brigar com a FMI, a moratória, ou seja, tivesse uma postura muito radical. Por que surgiu a ideia do Lulinha Paz e Amor, até virou até um mote, Lulinha Paz e Amor? Porque, na verdade, Lula foi amadurecendo também e havia um composto verdadeiro desse amadurecimento dentro da própria personalidade dele. Porque se isso não existisse, isso não seria possível ser fabricado. Tanto que o próprio Lula, depois, durante o seu governo, ele não teve uma postura extremamente radical. Ele foi uma pessoa até bem moderada, conseguiu navegar muito bem, tanto com a área empresarial, com as políticas externas e até com as políticas sociais. Então ele conseguiu chegar nesse equilíbrio. Se esse conteúdo não existisse dentro da personalidade do candidato,
isso seria impossível de ser fabricado. Desculpa, eu concordo com a senhora, mas ele, na verdade, vestiu-se o modelo Sim, do manequim. Porque o seu Duda Mendonça era marqueteiro do Paulo Maluf, antítese de Lula. De repente vira marqueteiro de Lula. Portanto, aquelas receitas do Duda Mendonça, no Brasil, elas funcionaram junto ao eleitorado de uma maneira muito forte. Funcionaram, porque... transformaram um radical, no caso, que era visto assim, o Lula, num cidadão benfeitor, paz e amor, etc. Eu estou me referindo exatamente à força do marketing junto ao eleitor, correto, Nicolini? Não, eu concordo. Agora, vamos colocar essa força do marketing como um produto chamado embelezol. Ainda é possível passar embelezol no candidato e vender o embelezol para o povo e o povo comprar? O povo já comprou muito embelezol. Está comprando ainda, professor? Eu acho que quando existe uma consonância entre o embelezol e o anseio do povo, infelizmente o povo cai, sim, nessas questões. Mas é aquilo que eu falei, o que acontece quando a gente vai fazer um trabalho sério de marketing político? Primeiro é preciso investigar as imagens que já são enxergadas pelo eleitorado junto do candidato junto ao eleitorado. Inclusive existe um sociólogo francês chamado Jean-Gerard Schwarzenberg, que ele conseguiu categorizar, através de vários estudos, que existem 4 imagens de lideranças que são enxergadas pela população nos políticos ou nos líderes de maneira geral. E se as pessoas já têm dentro do seu consciente coletivo, né, do seu inconsciente coletivo, uma imagem de cada um dos candidatos. Então, por exemplo, Lula, voltando à questão do Lula, ele suavizou a sua imagem, sim, suavizou, mas ele nunca deixou de ser uma das figuras que era o homem simples. O Roger Gerard Schwarzenberg categorizou uma das imagens como o homem simples. É o homem que emergiu das massas para comandar o seu povo. Então, se você notar na trajetória do Lula, paz e amor ou não paz e amor, ele nunca deixou de ter essa imagem. E é isso que a população enxergava. A professora Gil Castilho é especialista em marketing político, ela continua com a gente, o Carlos Marcondes também. O Band Eleições vai para o primeiro intervalo e volta em instantes, não sai daí.